Olá, eu sou o jornalista Dilan Della Páscoa, da agência Safras. Estou aqui com o Luiz Fernando Roque. O Luiz Fernando vai conversar com a gente nesse programa, no Conversa com o Analista, sobre a mais recente estimativa da safra brasileira de soja divulgada na sexta-feira, no dia 3 de março, com a atualização dos números de safra para soja nesta temporada 2022-2023. Tudo bom, Luiz Fernando? Olá, Dino. Olá a todos. Atualização importante, né? Já que a gente já está com uma colheita aí bem avançada no Brasil, embora atrasada, né? Ela já bem avançada. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a atualização dos números aí, que tem atualização importante. Eu vou compartilhar aqui o relatório divulgado hoje, divulgado na sexta-feira, dia 3, por Safras. Está aí na tela. E vamos destacar alguns números, né? A nova estimativa de safra, ela indica uma produção de 152 milhões 425 mil toneladas, uma elevação na comparação com a safra anterior de 18,6%, mas na comparação com o relatório anterior, divulgado em janeiro, houve uma pequena redução na estimativa de safra. A estimativa anterior indicava uma safra superior a 153 milhões de toneladas, um pouco mais de 300 mil, 153,3 mil toneladas. Luiz, essas mudanças, essas alterações, não tanto em relação ao tamanho da safra, que já era esperado uma safra maior que a do ano passado, mas essa revisão em relação ao relatório anterior. O que determinou essa redução, Luiz? Bom, Dylan, a redução se deu basicamente porque a gente teve, né? A gente se viu obrigado a cortar aí a nossa projeção para a safra gaúcha. Né? A gente tem acompanhado aí o desenvolvimento das lavouras, né? Todo mundo que está acompanhando o clima sabe que o clima está ruim aqui no Rio Grande do Sul ainda. Né? A gente teve um mês de fevereiro novamente com pouca umidade, com temperaturas elevadas em boa parte do estado, principalmente na região oeste, uma parte central do estado, que são partes importantes de produção. A gente tem problemas nas lavouras. A gente tem algumas regiões com lavouras com bom desenvolvimento. Isso acabou segurando um pouco, digamos assim, não? Então o corte não foi tão grande. É importante a gente destacar, né? A gente está no terceiro ano de Laninha, o segundo ano de problemas no Rio Grande do Sul, mas ao que tudo indica até o momento, né? Esse momento pré-colheita, a gente não vai ter problemas tão grandes quanto no ano passado. Né? Lembrando que no ano passado a gente quebrou praticamente 50% da safra gaúcha. Nesse ano a gente está trabalhando com uma perda bem menor, né? Talvez aí no máximo uns 20%. Se tudo correr bem a partir de agora, né, se essas perdas não aumentarem. Mas a gente teve que reduzir realmente porque a gente estava trabalhando com um potencial produtivo maior, né? A gente ainda esperava que o retorno das chuvas em fevereiro pudesse trazer um alívio, uma recuperação para as lavouras, mas não foi o que aconteceu, o clima continuou sendo ruim e a gente se viu obrigado aí a reduzir, né, a produtividade média esperada para o Rio Grande do Sul. De novo, né, destacando que tem algumas regiões do estado que vão colher bem e outras vão colher mal. Então, a gente tem uma situação bastante irregular nesse ano no Rio Grande do Sul e só a colheita mesmo vai nos revelar qual que vai ser a verdadeira produção final aí gaúcha, porque, como eu falei, é bastante irregular a situação das lavouras, né? Em contrapartida, Dylan, apesar de a gente ter cortado aí mais ou menos uns 3 ou 4 milhões da produção gaúcha, infelizmente, a gente acabou aumentando a produtividade média esperada para alguns estados, porque os trabalhos de colheita agora que estão avançando no centro-oeste e no sudeste, principalmente, estão revelando que a situação é muito favorável, né? Que o desenvolvimento das lavouras foi muito bom, isso está sendo confirmado agora, mas até está surpreendendo, está ficando um pouquinho acima do esperado em alguns estados. O destaque positivo, Mato Grosso aí, né? Já, apesar de já ter a maior área do país, está com uma produtividade média muito alta, e isso acaba puxando o volume nacional. Sim. Destaque também para Goiás e Minas Gerais, que também sofreram ajustes positivos, porque apesar do excesso de umidade em algumas localidades, em algumas micro-regiões, as lavouras, de uma forma geral, estão muito bem também. Então, o aumento nesses três estados, né, da produtividade média esperada, acabou segurando um pouquinho esse corte em nível nacional, e a gente, né, acabou, frente ao relatório passado, né, a gente tem uma redução de praticamente apenas 1 milhão de toneladas. Então a gente passa aí de 153,3, 153,4 para 152,4. Então a gente está garantindo uma safra recorde, né, Dino? Então, mesmo com os problemas do Rio Grande do Sul, a gente vai garantir uma safra muito grande no Brasil.
É uma safra acima de 150 pela primeira vez, e isso está pressionando o mercado. A gente já sente aí o mercado bem pressionado. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Só para a gente destacar aqui a questão do Rio Grande do Sul, né? Que na safra passada, bem mais prejudicada pelo clima, o Rio Grande do Sul colheu uma safra inferior a 10 milhões de toneladas. Agora a safra está trabalhando com 17 milhões 650 mil toneladas. Claro, é uma safra que tem um potencial comprometido, a gente vê pela produtividade, né? Pela produtividade de 2.700 quilos por hectare, mas na comparação com o ano passado, o resultado foi bem melhor, né? Uma projeção de um aumento de 77%. Claro, tudo isso é meio distorcido pela questão do clima, o clima, as questões climáticas, a falta de chuva sempre comprometendo, mas no global, como o Luiz Fernando colocou, uma safra brasileira de 152, por enquanto, 152 milhões e 400 mil toneladas, é um grande volume, né, Luiz Fernando? E isso vem causando uma certa pressão no mercado. Esse mês de fevereiro, principalmente, que terminou nessa semana, foi marcado por um mercado de poucos negócios no Brasil e as cotações sentindo pressão na Bolsa de Chicago, nem tanto, porque ainda há aquele impacto, né, da perda, principalmente da Argentina. É mais ou menos esse o cenário, Luiz? Exatamente, Dino. Só para destacar, para a gente complementar a análise desse quadro, né? Deixa eu colocar. O Vou nosso dado colocar de novo anterior, ali o quadro que eu tá? tirei para ficar Nosso mais dado fácil. anterior ali para o Rio Grande do Sul de produtividade esperada era de 3.120 quilos por hectare, né? É, já. 52 sacas. Agora a gente está trabalhando com 45 sacas. Lembrando que o Rio Grande do Sul, uma produção normal ou até uma produção boa é acima de 55 sacas, 55, 57 nível estadual, e a gente está falando agora de 45. Então, ainda bem que não é uma perda tão grande como tu colocou, como no ano passado, né? A gente colheu Mas mesmo assim, 1.560 quilos por hectare, a gente perdeu mais da metade da produção. E aí, né, acaba resultando nessa recuperação de 77% frente a uma base muito pequena. Mas sim, Dila, com relação a preço, sim, a gente tem um mercado bastante pressionado nesse momento. Fazia um bom tempo que a gente não via prêmio negativo no Brasil, mas com uma produção verdade. desse tamanho, né, os prêmios eles estão muito pressionados. Por mais que Chicago esteja segurando ali uns $15, o dólar segurando aí nos 5,20, né, oscilando, mas mais ou menos mantendo sempre os 5,20 aí nas últimas semanas. Mesmo com esses dois fatores ainda dando um certo suporte, a pressão da entrada de safra é muito grande. Não tem como ser diferente uma produção tão grande quanto essa. E isso tem pressionado os prêmios e isso resulta em preços mais fracos, né? Desde outubro do ano passado aí, com essa tendência de uma safra grande no Brasil, uma safra recorde, a gente vem falando que a tendência para os preços no primeiro trimestre era de preços mais fracos. Isso está se confirmando, exatamente porque a gente está confirmando uma grande produção. Poderia ser até ainda maior, né, se o Rio Grande do Sul não tivesse essa perda, mas é uma grande produção ainda. E isso está confirmando uma pressão negativa nos preços aí, infelizmente, para os produtores, né, que não fizeram o seu hedge antes. E a tendência para os próximos dias eu continuo achando que continua sendo negativa, Dylan, né? Porque Sim. a gente não está nem na metade da colheita ainda, então vai entrar mais volume ainda, então a gente deve ter mais algumas semanas, pelo menos aí, ou alguns meses até, né? Pelo menos no mês de março e abril aí, de pressão nos preços, né? Por esse fator, né? Prêmio pressionado, entrada de safra. Sim. Claro, a não ser que a gente tenha um fator diferente que faça o Chicago subir muito, eu acredito que não, a gente já tem perdas consolidadas na Argentina, Chicago já refletiu isso, acho que não tem espaço para subir muito mais, ou até mesmo o câmbio daqui a pouco voltar a subir, mas eu também não acredito. Então, trabalhando com esses dois fatores mais ou menos onde eles estão hoje, que eu acredito que eles vão continuar aí pelas próximas semanas, a tendência é de preços negativos para o Brasil aí mais alguns dias, mais algumas semanas. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas informações. O Luiz Fernando explicou aí os números divulgados hoje por Safras e Mercado, atualização da estimativa da safra brasileira de soja 2022-2023 e também já mostrou aí o impacto sobre as cotações do mercado, já como vem impactando e como deve impactar nos próximos dias. Aproveito, convido a todos para continuar nos visitando na Safras TV, nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e também conheça o nosso site safras.com.br e peça uma demonstração da nossa plataforma Safras, além dos comentários do Luiz Fernando, das análises de soja e das demais commodities. A gente tem vídeos, áudios, preços, cotações, enfim, tudo que você precisa para fazer a melhor comercialização, não só da soja, mas também das principais commodities brasileiras. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. Grande abraço. Obrigado, Dion. Até a próxima.